Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Quando eu estava estudando na faculdade de História, no qual sou formado, na FMU, a gente estávamos discutindo a relação entre a digitalização, pois ela estava já acelerada, o que ainda era uma novidade, mas já se acelerada a ponto de se tornar o que é hoje. Basicamente, a humanidade não vive mais sem o digital, certo? Então e uma das discussões estava na preservação de documentos, certo? Que é o que envolve questões como memória e a história, ciência histórica mesmo. E quando eu digo isso, a produção de memórias, certo? Eu digo isso porque basicamente, se você for ver, pesquisar sites que faziam sucesso durante os anos 2000 até 2010, por exemplo, se você for ver, eles foram tirados do ar e basicamente todo o conteúdo que havia neles, por exemplo, se perdeu. Então, assim, a gente vê que esse é um dos problemas do mundo digital. O quanto a gente, por exemplo, chora, pelo menos tem até o meme do cara no Império Romano, onde ele pergunta: você promete não chorar? E o outro fala: sim, sim. E aí ele fala: apenas 1% é estimado de que as obras da antiguidade sobraram, e o cara tentando segurar as lágrimas. E na internet, se você for ver, não é tão diferente. Eu lembro a última vez que o Google divulgou dados que ele, por exemplo, só consegue abranger 1%, o motor de busca deles, 1% do conteúdo que está, das páginas que estão na internet, certo? E é isso, basicamente é isso que separa a internet normal da Deep Web, certo? Mas mesmo assim há conteúdos que simplesmente se perderam, certo? E eu não digo conteúdos experimentais, coisas assim, mas coisas que marcaram o tempo, que foram moda em determinado momento, que fazem e ajudariam no nosso futuramente pensar histórico, certo? E também, como eu disse, questões de memória, de afetividades. Um exemplo disso é, por exemplo, o Orkut, que vive ameaçando de voltar e não volta. Eu lembro quando ele anunciou que o Google anunciou que ele ia fechar, ainda não era Alphabet, o nome da empresa, e basicamente todo mundo ficou, eles não tinham nenhum mecanismo de se fazer o backup, para você baixar seu conteúdo. Hoje o Facebook, outras redes sociais já tem, certo? Mas mesmo assim isso mostra que, imagine quanto conteúdo, montagens, que nem uma coisa que eu particularmente achava legal era, por exemplo, eu nunca fui ministro da pesca em Camarões with lasers, eu gostava de colocar with lasers, assim, certo? E não que isso não aconteça em redes sociais, em sites que ainda, como se diz, ainda estão no ar e populares. Por exemplo, o YouTube, se a pessoa ficar 15 meses sem logar, o canal é deletado.
Tá, claro que são 15 meses contínuos. Basicamente, ou sem novas postagens, entendeu? Então, ou seja, você não tem uma memória. É claro que a questão entre capitalismo e memória, aí você vai ver que não se queima vela com mal defunto, né? E quando eu digo isso, não é porque não é que a qualidade, mas simplesmente se acabou, né? Não é mais visto, então basicamente se é ignorado. E bom, como eu disse isso daí é um desfavor para nós. A internet, falam de internet morta, ou então de que nós estamos numa outra internet. Isso daí é o de menos. O que acontece é que simplesmente certos conteúdos, pela questão do avanço tecnológico, pela questão da, como chama? Da obsolescência programada, né? E por aí vai, simplesmente se tornaram inacessíveis. Também boa parte do nosso cinema mudo, não nosso, mas do hollywoodiano, claro, filmes que na época foram clássicos, tanto curtas quanto longa-metragens, do cinema mudo também, que se perderam. E tudo isso, é claro, naquela relação capital e memoriabilidade, né? Enfim, então por isso há uma lista de mídias perdidas, até as lost medias. Então assim, e isso vai acontecer mais e mais na internet, porque simplesmente se perde o valor de distribuição. Isso é problemático pela questão afetiva, certo? É claro, como eu disse, não adianta ficar esperando que vão queimar a vela com um mal defunto ou com um defunto que nem é visitado, né, digamos assim. Mas assim, a gente vê que realmente a ideia da internet como uma biblioteca que está organizada e a gente pode ir voltar e achar o livro no mesmo lugar, pelo jeito ela já se foi. Então a gente vê que, assim, falam que a internet não tem memória, que caiu na rede, todo mundo esquece, entre outras coisas. A gente vê que não, certo? Que nem, por exemplo, dando um exemplo roto, para quem gosta de curte pornografia, né? Se você procurar conteúdos da Júlia Paz, eu disse Júlia, e da Márcia Imperator, você vai ver, elas são atrizes que atuaram nesse momento de 2000 para 2010 e por aí vai. Se você for ver o conteúdo que tem delas, praticamente não existe. E elas que tiveram longas carreiras, enfim, certo? Então, para você ver como elas foram, como a pessoa ainda existe, né? Produz conteúdo, porém já se perdeu. E a gente pode dizer também de filmes amadores, a gente fala do Chaves, por exemplo, que o SBT está indo nos arquivos procurar em fita para ver, achar se eles acham episódios exibíveis, né, do Chaves, por exemplo, do Chapolin. Que nem exibiram recentemente um episódio que estava há 33 anos perdido, e isso mundialmente. Então, assim, essa questão da internet também é um local de esquecimento.
E não vou dizer que a internet não esquece, a internet não perdoa. É porque simplesmente há uma perda de relevância e de valor. E o que perde relevância e perde valor num mundo competitivo que gera mais, que cada vez mais conteúdo novo e demanda mais conteúdo novo, obviamente não tem valor e vai pro lixo. Obrigado e tentem ser felizes.